Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite. Deixa eu abrir aqui o computador, que ele ficou um pouquinho parado. Acho que ele quis dormir. O nosso tema hoje é do Livro dos Espíritos. A gente vai falar de intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Aliás, quando eu estava preparando a reunião, eu percebi que eu já, nesse capítulo 9, eu já falei 3 assuntos sobre esse capítulo, e tudo mais ou menos dentro da mesma temática. Então, eu fiquei pensando assim, eu acho que esse tema é para mim. Porque quando a gente fala, na realidade, aqui em cima, a primeira pessoa que escuta somos nós, né? Até porque a gente prepara em casa, e procura livro, estuda e vê. Então, aí eu falei, eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu vou falar, porque com certeza está servindo muito para mim. A gente vai falar sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Questão 525. Começa na questão 525. Eu hoje não vou ler muitas questões, não. Hoje eu vou falar com vocês alguma coisa para a gente entender melhor como é que acontece essa intervenção, né? Porque a gente sabe que acontece. Kardec os espíritos responderam a Kardec lá no início do capítulo se os espíritos influenciam muito na nossa vida. E os espíritos disseram que, na realidade, muitas vezes são eles influenciam mais do que a gente imagina, e muitas vezes são eles até que nos dirigem. Então, isso é uma coisa muito séria, né? E aí, aqui a gente vai falar mais ou menos sobre isso. A pergunta 525 é a seguinte: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E aí os espíritos respondem, certamente, pois que vos aconselham. Que beleza. Aí. Aqui ele mostra, os espíritos falam daquele que nos aconselham. Realmente, né? A gente tem nossos protetores, nossos anjos guardiões, que eu já falei nisso aqui no outro dia, e estão sempre nos aconselhando, né? E aí vem a letra A da pergunta. Exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Ou seja, traduzindo a pergunta, os espíritos nos sugerem por pensamento, a isso ou aquilo. Mas ele tem uma ação mais direta, né? Tipo assim, meio que faz com que a gente faça alguma coisa, né? Cumprindo, né? Uma coisa mais direta, tipo uma ação, vamos dizer assim. Aí os espíritos respondem sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E aí Kardec dá uma explicação muito interessante. Kardec fala assim, que nós imaginamos erradamente que as manifestações de espíritos são sempre fenômenos extraordinários, né? Muita gente acha que falou de espírito vai acontecer alguma coisa, um clarão, uma luz, né? E aí ele continua, gostaríamos que nos viessem auxiliar através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Kardec explica para a gente. É quase como se fosse a nossa fada madrinha, eu imaginei. Falou em varinha mágica, eu imaginei, né? E quando a gente pensa em fada madrinha, a gente pensa naquela que a gente vai fazer um pedido e, de maneira mágica, a varinha vai funcionar e tudo vai acontecer. Mas não é bem assim. Por não ser assim, continua Kardec, a sua intervenção nos parece oculta. E o que se faz pelo seu concurso nos parece muito natural. Ou seja, os espíritos estão ali,
né, de alguma maneira intervindo ali na nossa vida, mas a gente às vezes não dá muita confiança, a gente acha que não é bem assim, né? E aí ele explica uma coisa interessante. Ele fala assim, por exemplo, encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso. Quantas vezes a gente encontra uma pessoa que a gente acha que foi por acaso, e a gente olha aquela pessoa e automaticamente a gente lembra de uma coisa. A gente fala, menina, que bom que eu te encontrei. Eu estava precisando disso, daquilo outro. Pode ter sido o acaso, mas pode também não ter sido. De repente, um amigo espiritual nosso sabia que a gente estava com problema e, de repente, botou a pessoa certa na nossa frente. Ou então, quando às vezes a gente está andando ou está de carro e parece que a gente é inspirado a passar por um determinado lugar que a gente não passaria, né? Aquela coisa assim, eu estou aqui, de repente eu falo, peraí, eu vou virar aqui para a direita. Quantas vezes uma ação desse tipo pode nos ter livrado de uma dificuldade e que a gente nem vai saber, mas isso acontece. Chamando atenção para um certo ponto, né? Quando de repente eu estou ali na rua, de repente alguma coisa me faz olhar para o lado e aí eu percebo uma coisa que me chama atenção. Às vezes uma pessoa que precisa de ajuda, às vezes um lugar que eu tinha que ir e eu esqueci. E aí ele fala que isso pode conduzir aos resultados que desejam. Que eles obram de tal maneira, os espíritos obram de tal maneira, que na realidade ele preserva o nosso livre-arbítrio. Porque o que é importante a gente dizer? Os espíritos respeitam a nossa vontade. Ele não obriga a gente a fazer uma coisa que a gente não quer, né? Se a gente parar para pensar em influência, nós somos influenciados o tempo todo. Inclusive nós encarnados. Nós influenciamos e somos influenciados. E essa relação acontece de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Ou seja, nós estamos constantemente influenciando e somos influenciados. Você vê através do marketing, né, falando nas coisas da Terra, através do marketing nós somos influenciados o tempo todo. Às vezes a televisão mostra uma roupa linda numa linda mulher, porque se botasse uma mulher feia, ninguém ia querer aquela roupa. Por quê? Porque a mulher, ela quer uma roupa bonita para ela ficar bonita. Então, quando ela vê aquela roupa numa outra mulher linda, ela se imagina linda igual aquela mulher. E é assim que o marketing funciona, né? Então, no nosso imaginário, a gente já se imagina aquela linda mulher. Vocês veem que interessante, no mundo digital, existem os influencers. Eu achei muito interessante, porque inclusive o nome é esse, influencer, né? Ele é quem é o influencer? É um influenciador. O influenciador, ele é um produtor de conteúdos, né? Ele produz conteúdos e ele utiliza o canal, a internet, né, online, para influenciar comportamentos. Olha que coisa interessante, que coisa séria, né? Nós somos influenciados o tempo todo. E aí a gente gosta de ver aqueles influencers, né? Às vezes a gente está achando a maior graça, a gente morre de rir. E às vezes a gente está sendo influenciado nem sempre para o melhor. Às vezes a gente está influenciado para coisas questionáveis. Mas isso é para a gente perceber que isso não acontece só na espiritualidade, só no mundo espiritual. Isso acontece o tempo todo com nós, com seres que estamos encarnados ou não. No mundo invisível também a gente tem os influencers, os influenciadores, né? Só que essa influência ela é diferente. Essa influência somos nós que atraímos, porque eles nos buscam por sintonia. E como é que é isso? Isso é quase que mecânica, né? Eu sintonizo, eu vibro numa faixa. Como é que eu vibro? Como é que eu vibro? Eu vibro através do que eu penso, através do que eu falo, através da minha maneira de agir. Tudo que eu faço tem uma vibração.
E essa vibração, ela vai além de mim. Ela vai, não tem limite. E aí, o mundo espiritual capta a minha vibração, né? E aí, muitas vezes, ele transforma em vontade uma coisa independente de nós. Ué, mas como que é isso? Como que eu vibro e aí eu vou querer fazer uma coisa que eu não quero? Vamos lá. Quantas vezes, vou voltar ao exemplo para o mundo encarnado. Quantas vezes é lançada uma moda? As mulheres vão entender bem do que eu estou falando. E aí, à primeira vista, eu olho e digo assim, que coisa horrível. Nossa Senhora, aquilo ali, não vou usar aquilo nunca, aquilo é horrível. Aí, eu teço aquele monte de observações. Aí passa um mês, 2 meses, sei lá, uma semana. Daqui a pouco estou eu lá com aquela coisa, com aquela moda, com aquela botinha, com aquele cordão que eu achei horrível, estou usando. Ué, mas eu não disse que eu não gostei? Mas o que aconteceu? A pressão foi tão grande, anúncio na mídia, a amiga usando do trabalho, o parente usando, a conversa nas rodas sociais, as postagens na internet, que uma coisa que de repente eu não gostava, eu começo a me acostumar. E já de repente já não acho nem tão feio assim, né? Então, assim que funciona também a influência espiritual sobre os nossos pensamentos, nossos atos e nossas palavras, né? Na realidade, nós temos a nossa mente, e a nossa mente, ela pode funcionar de 2 maneiras. Aí agora eu vou explicar para vocês como é que isso pode acontecer. A gente pode ter uma mente ativa e uma mente passiva. O que é a mente ativa? A mente ativa é aquela mente que está sintonizada com Deus. É aquela mente que tem controle dos pensamentos. Ah, mas espera aí. Mas é muito difícil eu ter controle dos pensamentos. Quem tem essa mente? Nós ainda não temos essa mente controlada, sabendo o que vai pensar, não pensando o que não deve, ou não falando o que não deve, ou não fazendo. Mas a gente tem como controlar isso, né? Por exemplo, quantas vezes a gente está lá assistindo uma palestra, vocês que estão em casa, e de repente vocês estão sentados no sofá me ouvindo falar, mas aí daqui a pouco você percebe que você não está prestando atenção em nada. Porque você está pensando que você tem que fazer, tem que esquentar a comida daqui a pouco, quando acabar a palestra, que você não descongelou a carne para o dia seguinte, ou então que você tem que dar comida para o cachorro, e aí a mente vai. Nós temos muita facilidade de tirar o foco, né? E aí a mente começa a viajar. Quem tem a mente ativa, imediatamente percebe isso e fala, opa, peraí, ou eu estou assistindo a palestra, ou eu estou pensando na comida, não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E aí, quando a gente trabalha a mente ativamente, a gente pensa assim, peraí, volta para cá, para o foco, depois, quando acabar, eu penso nisso, né? Quando eu tenho controle, eu percebo que isso aconteceu e consigo trazer de volta a minha mente. Agora, a mente passiva é aquela mente que está sujeita a qualquer tipo de influenciação. Agora, a faixa do Cristo é a faixa que a gente quer, né? A nossa mente, a nossa influência funciona igual uma faixa de rádio. A gente tem que, no rádio a gente não tem que, ou na televisão eu não tenho que botar naquele canal que diz lá se eu quero ver um canal ou se eu quero ver outra. É a mesma coisa. A faixa do Cristo, que é a faixa que todos nós desejamos, é uma faixa muito alta, de alta sintonia. Então, eu preciso aprender a trabalhar a minha mente. Aprender a ter uma mente ativa e a ter uma mente que eu serei dona dela, do que eu penso, do que eu falo e de como eu ajo, porque senão vai ser difícil de entrar na faixa do Cristo. Leon Denis fala no livro Invisível uma coisa muito interessante. Ele fala assim,
pela constante orientação de nossas ideias e aspirações, de nossos apetites e procedimentos em um sentido ou no outro. No sentido ou no outro, ele fez a referência anterior. Ou eu tenho um procedimento, uma aspiração ou uma ideia inferior ou elevada, generosa ou vil. Pouco a pouco, fabricamos um envoltório sutil, recamado de belas e nobres imagens, acessível às mais delicadas sensações, ou um sombrio domicílio, uma lôbrega prisão. Lôbrega quer dizer escura. Assim cria o homem para si mesmo o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. Em si mesmo está gravada a sua obra, visível a todos no além. O que ele quis dizer com isso? Quando vocês me olham aqui, vocês, encarnada, vocês estão me olhando aqui, como eu estou. Se eu estou rindo, vocês podem achar que eu estou feliz. Mas, por exemplo, vocês não sabem se eu tenho um machucado ou não. Eu, por exemplo, estou com um esporão no meu pé que está danado. Mas, graças a Deus, não está doendo, não. Vocês não sabem nem se eu tomei banho, se eu estou cheirosa ou se eu estou caquenta. Vocês não sabem. Vocês veem o meu, né? A gente costuma chamar de verniz social, né? Vocês veem apenas o que eu aparento, né? Então, se eu sou uma pessoa que falo tranquila, vocês vão dizer assim, quem não me conhece, que quem me conhece não vai dizer isso, vai dizer assim, nossa, como ela é uma pessoa tranquila, calma. Quem me conhece, eu sou uma pessoa agitada. Diz assim, nossa, mas como ela é agitada, né? Isso é o que os olhos humanos encarnados conseguem ver. Só que no plano espiritual, isso é completamente diferente. Não tem roupa, não tem trejeito, não tem sorriso, tem vibração. Lá eles veem exatamente a minha vibração. Não adianta eu fazer gênero. Eu lanço outdoor o tempo todo. Outdoor de paz, de alegria, de violência, de corrupção, de inveja, de tristeza. E voltando, amigos, a gente estava aqui conversando de que a gente, na realidade, isso foi um teste, para vocês verem como é que acontece a influenciação dos espíritos no dia a dia, tá vendo? Pode acontecer através da internet. Vamos lá, voltando. Então, a gente pode, os desencarnados, que nem eu vinha falando, eles podem perceber, não, eles percebem, na realidade, o que eu penso. Por isso que as coisas acontecem, eles se aproximam de mim por vibração, né? Você vê, às vezes a gente vê uma pessoa, e a gente fala, aquela pessoa é uma pessoa tão boa, né? Aquela pessoa, ela é tão quietinha, às vezes ela nem fala. Vai na casa espírita toda reunião, eu sempre a vejo lá, mas, nossa, ela passa por momentos tão difíceis, né? Ela tem tantos problemas aí a gente, né, desfolha lá, tantos problemas assim, assado, mas olha aqui, a gente sabe como que aquela pessoa pensa, lá no íntimo, a gente sabe o que ela tem atraído. Isso é uma coisa muito difícil da gente, como encarnado, julgar, entender, porque, na realidade, a nossa alegria ou a nossa tristeza tem muito a ver com o que a gente vibra, com que tipo de pensamento a gente tem, com que tipo de ideias eu coaduno. A Leon Denis continua dizendo assim, aí está a regra das manifestações espíritas, não é outra senão a própria lei das atrações e afinidades. Atração é quando um busca o outro, é uma coisa quase que mecânica. Quando eu penso, através do meu pensamento, e dependendo do que eu esteja pensando, eu estou evocando um espírito. Porque evocar espírito não é só na mesa mediúnica que eu chamo espírito, não. Quando eu estou pensando, quando eu tenho uma ideia fixa, eu acabo evocando espíritos, que eu quero dizer, atraindo espíritos para perto de mim, que tem aquele mesmo padrão de pensamento que eu tenho. Então, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras e pelas minhas atitudes, eu chego às afinidades.
Eu trouxe para vocês aqui uma página que eu achei muito interessante, eu quero ler, para vocês verem como a coisa é incrível, né? Como que a espiritualidade trabalha ainda nas nossas dificuldades. No livro Aconteceu na Casa Espírita, do médium Emanuel Cristiano, Espírito Nora, tem um determinado momento que uma equipe espiritual das trevas estão armando uma invasão a determinada casa espírita. Aí um dos espíritos da treva fala assim: e como vamos agir? Perguntou um desordeiro bastante animado. Por acaso vamos fazer os objetos se movimentarem? Atiraremos pedra contra os eleitos do Senhor? Assassinaremos alguém? Aí o líder deles, porque vocês não tenham dúvida que todo agrupamento tem um líder, o líder deles falou assim: não será assim. Nosso trabalho está dentro de certos limites. Lembra que Kardec falou que nada ultrapassa as leis da natureza? Leis universais regulam nossa influenciação. E a casa espírita, a qual desejamos invadir, dispõe de poderosa proteção espiritual. Milhares de espíritos superiores em incessante trabalho no bem, além de entidades sublimes garantindo-lhes extraordinário auxílio. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os milindres, a disputa de cargos, funções, tarefas, etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Eles aqui, de tempo em tempo, abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. Ele ainda faz graça, né, da gente. Temos de valorizar o momento. E aí, mais embaixo, olha que coisa importante. Por que eu quis botar isso aqui? Porque a gente está passando esse momento. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão em nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões e etc., entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos a processo de influenciação. Olha que coisa importante, autorizando-nos a processo de influenciação. Você pode dizer assim: não, mas eu não autorizei ninguém a me influenciar. Sim, você autoriza. A partir do momento que você não pensou na faixa vibratória do Cristo, a partir do momento que você se deixou levar por picuinhas, por fofocas, por cultivando pessimismo, as irritações, a maneira de agir, palavrões irritadiças, você autorizou sim o processo de influenciação. E na maioria das vezes ele continua: para nossa satisfação, nem se lembram da oração, que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. Vocês veem que coisa importante isso, né? Quando a gente abre a brecha através desses pensamentos e dessas atitudes mais difíceis, como que a espiritualidade inferior faz a festa. Mas tem uma coisa, porque Deus, né? Deus, nossos protetores estão sempre juntos. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante. Tudo começa lentamente. Toda influenciação, ela vai acontecer lentamente. E aí, nesse lentamente, dá tempo de nós observarmos, da gente perceber, por que eu estou pensando isso daquela pessoa? Por que eu estou sentindo essa coisa ruim daquela outra pessoa? Espera aí, isso não é meu.
Isso não é o meu pensamento. Eu não quero mais pensar assim, porque eu ainda penso. Nós ainda temos muitas dificuldades. A gente ainda é espírito a caminho. A gente ainda pensa muita coisa que não deveria. Mas a gente já está fazendo um trabalho de se aperfeiçoar, de se melhorar. Então, quando eu começo a perceber essas influências de pensamento constante, opa, peraí, alguma coisa está errada aqui. Eu tenho que começar a refletir. É a mente ativa que eu falei. Não posso ter a mente passiva, a mente que tudo aceita e que entra no jogo o tempo todo. Não, eu tenho que ter essa mente observadora, eu preciso analisar. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Vem um pensamento, eu posso abraçar essa ideia desse pensamento ou não. O conjunto de pensamento de nós encarnados e dos desencarnados forma um mar de vibrações, é um mar de pensamento. E aí o que acontece? Nós estamos esbarrando com esse tipo de pensamento o tempo todo. E aí o que acontece? Aqueles que são mais afins com a minha maneira de ser, né, é que vão chegar a mim com mais intensidade. Então, por isso eu preciso me observar. A psicosfera, né? A gente fala tanto da psicosfera do planeta. O que é a psicosfera do planeta? A psicosfera do planeta é o resultado do pensamento da humanidade. E essa humanidade encarnada e desencarnada. E o que acontece? Essa influenciação é um processo hipnótico. É que nem a história que eu contei da roupa que eu não queria usar, mas a televisão, olha que lindo. A rede social, olha, última moda. Fulana está usando. Aquilo começa a te hipnotizar. E essa influenciação espiritual é exatamente assim. Parece que a coisa vai repetindo na nossa mente. Vai repetindo, vai repetindo. Então, a gente não pode deixar essa coisa tomar vulto. A dona Sinira Pinto dizia que muita gente fala isso, mas ela falava interessante, que ela falava que os urubus eles vão voar na nossa cabeça. Sim. Os urubus representando esses pensamentos. A gente só não pode deixar ele fazer ninho. Voar, ainda vai voar, porque pelo nosso padrão ainda de evolução, a gente tem muito que aprender. Temos muito a trabalhar em nós. Mas a gente não pode deixar o urubu fazer ninho, não, porque a hora que o urubu fizer ninho, as trevas ganharam. E não é isso que a gente quer. Né? Isso aqui me lembrou Paulo, até botei aqui, eu acho muito linda essa passagem de Paulo aos Romanos, que ele fala assim, irmãos, eu sei que em mim não habita o bem. Isto é a minha natureza. A nossa natureza ainda não é a natureza do bem total. Aquela pessoa, né, que só vê o lado bom, aquela pessoa que é otimista o tempo todo, aquela pessoa que tem aquela fé robusta o tempo todo, nós ainda não somos isso. Pois querer o bem está ao meu alcance. Ele fala que o bem ainda não habita nele e ainda não é a natureza dele, mas ele querer o bem está ao alcance dele. E aí ele faz um questionamento. Na verdade, eu não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Nós somos esses. Quando Paulo mandou isso aqui lá, mandou essa carta aos romanos, ele sabia, né? As dificuldades que aquele pessoal estava passando. Então, Paulo quis dizer assim, olha só, eu sei que a gente ainda não faz o bem que a gente deveria, mas o bem está ao meu alcance, é só eu querer, é só eu começar, é só eu decidir. E aí, não adianta eu falar tudo isso, se eu não trouxer alguns recursos terapêuticos que possam me ajudar a fazer uma ligação com a espiritualidade, mas uma ligação de qualidade, uma ligação que vai me ajudar até a eu ser uma pessoa melhor, que vai me ajudar a eu perceber quando eu estou sendo influenciada pelo lado bom ou pelo lado ruim. Né? Então, eu gostaria de falar algumas coisas. Uma delas é a reeducação mental. Aí, quando eu li sobre isso, eu lembrei de uma frase assim, o homem é aquilo que ele pensa. Mas logo depois, eu vi uma outra frase que dizia assim, o homem é aquilo que ele faz com o que ele pensa.
Então, pensar, a ideia passar pela nossa mente, seja ela qual for, vai. Mas o que a gente vai fazer com essa ideia? Isso é o importante. Eu posso dar colo para a ideia, eu posso agasalhar aquela ideia, como eu também posso dizer, opa, isso eu não quero mais para mim. Porque, que nem disse Paulo lá em cima, fazer o bem está ao meu alcance. Então eu tenho que buscar ser uma pessoa melhor, agir honestamente, ser coerente no pensar, no falar e no agir. É tão importante essa coerência para eu me sentir inteira. A gente percebe que muitas pessoas trazem muitas dificuldades porque elas falam uma coisa, elas agem de outra maneira e pensam de outra maneira diferente. Não tem psiquismo que aguente. É muito difícil para a gente. 3 em 1. Então, quer dizer, para um público, eu estou aqui, estou falando para vocês aqui um monte de coisa linda. Saio daqui, vou ali para fora, não guardo coerência com o que eu estou falando. O que acontece? Isso vai trazendo um desgaste para mim, emocional, mental. Porque lá na minha consciência, onde é que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Lá na minha consciência, a minha própria consciência fica me cobrando. Mesmo que eu ache que não cobra, mas ela cobra. E aí vem os mal-estar, aí vem, não consigo dormir direito, tenho que tomar remédio para dormir, não consigo sentar e tranquilizar, não consigo parar de pensar, parece que os pensamentos, né? As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de fazer meditação, né? Porque, apesar de que hoje a meditação, ela não manda mais a gente esvaziar a mente, porque é muito difícil a gente esvaziar a mente, né? Mas quando a gente tem essa falta de coerência, isso traz transtorno para a gente. Outra coisa que, para mim, é assim, a chave, é a reforma íntima. Porque a reforma íntima faz com que eu olhe para dentro de mim, sem medo do que eu vou encontrar. Quando eu me proponho a fazer uma reforma íntima, eu preciso olhar para a Regina e ver quem a Regina é. Regina, você ainda é uma pessoa egoísta e muito egoísta. Aí fica aquele diálogo interno, sabe aquele diálogo interno? Que eu mesmo fico querendo me desculpar, eu digo, não, peraí, tá certo, eu sou egoísta, mas eu também não sou tão egoísta assim, né? Quando é com a gente, o negócio não é tão, quando é com outro, é muito. Então a gente fica dando, a gente fica dando desculpa para a gente mesmo. E isso vai trazendo dificuldades para a gente. Vai atraindo aqueles espíritos, aqueles irmãozinhos que dizem assim, é isso mesmo, você ainda é muito egoísta mesmo. Né? Aí o outro, mas esse é o da treva, né? O da treva vai dizer assim, não, você não é uma pessoa egoísta. Você é apenas uma pessoa que zela pelas suas coisas. Porque tem várias maneiras de ver, né? Eu posso me achar egoísta porque eu sou uma pessoa que zelo. Então, se eu zelo, eu não quero repartir, né? As trevas, ela é sutil, ela vai alimentando seu ego, ela vai ali alisando seu ego, ela vai dizendo para você tudo o que você quer ouvir. Mas, na realidade, você tem que dizer para você mesmo o que você é. Então, você tem que se olhar para dentro sem medo do que você vai encontrar. Eu tenho que olhar a minha dificuldade sem me achar menor. Porque também tem, né, aquele outro tipo que fala assim, eu ainda sou tão orgulhosa, né? Aquela coisa assim que sou uma falsa modesta. Não, olha só, eu ainda sou orgulhosa. Mas o que eu posso fazer? Eu sou orgulhosa, então eu tenho que trabalhar isso. Porque à medida que eu admito os erros que eu tenho, eu vou me esforçar para fazer melhor. E quando eu reconheço o erro, eu sou menos influenciável. Porque eu já sei que eu tenho aquela questão. Eu sou, por exemplo, ciumenta. Aí quando vem uma influenciação de ciúmes, se eu já me analisei, se eu sei que eu sou ciumenta, e aí eu começo a querer, né? Ai meu Deus do céu, olha só, tá vendo, tá fazendo, tá olhando. Mas como eu já sei que eu sou ciumenta, eu posso dizer, opa, mente, Regina, para de pensar nisso. Porque você tá entrando por um caminho que daqui a pouco você tá novamente no buraco, né? Calma, você é ciumenta sim, mas
Vamos trabalhar isso, vamos com calma, olha bem, olha por um outro ângulo. Então, a gente vai poder trazer elementos para a gente mesmo, para a gente poder começar a agir diferente e a pensar diferente. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe se os pensamentos que vêm à nossa mente são nossos ou são pensamentos sugeridos. Porque quando eu não me conheço, fica muito difícil. Quando eu nunca parei para olhar para mim, sinceramente, fica muito difícil de eu reconhecer se aquele pensamento é um pensamento que eu acalento ou se ele está. Porque, na realidade, a influenciação espiritual ela acontece assim. Eu já acalento aquele pensamento que não é muito legal. Aí o espírito vem e ele coloca, é como se fosse assim, é como se fosse aquele pote ali que eu estou adoçando. Então, o espírito influenciador vem e ele bota mais açúcar ali naquilo. Então, você vai se influenciando de uma tal maneira que você fica meio cega, você não percebe as coisas. Assim como, ao contrário também. Quando eu começo a me perceber e a ver os meus potenciais, a espiritualidade superior, ela também vai me influenciar para o bem. Ela vai ter a maior alegria de estar me influenciando e de dizer, isso aí, Regina, né? Naqueles momentos que desanimar, porque a gente desanima, nós somos seres humanos que ainda temos dificuldade. Quando eu penso em desanimar, vem aquele espírito amigo e diz, não desanima. Não desanima que você está quase conseguindo. Por quê? Porque ele vai encontrar campo em mim para me influenciar para o bem. Então, esse campo quem cria sou eu, quem abre sou eu. Vigilância é a outra terapia. Vigiai e orai, né? O vigiai e orai diz respeito ao controle dos nossos pensamentos e também à nossa fé raciocinada e inabalável, né? Não é aquele, ai gente, eu oro tanto, eu passo o dia inteirinho orando, mas a minha vida não muda. Não é isso. Não é isso. O vigiar, não, mas eu fico prestando atenção, porque eu fico prestando atenção se eu não estou sofrendo influência. Tá, mas a primeira coisa que você vê, você deixa o seu pior sair para fora, né? Você, de repente, tudo te deixa chateada, tudo te deixa triste, tudo te deixa ofendido. Então, você está trabalhando o seu pior, então você não está vigiando. Esse vigiar e orar é uma vigilância ativa. Trabalhar no bem. A gente não pode ter a mente vazia, senão o urubu, que nem Dona Cineira falou, urubu faz ninho. O trabalho no bem preenche a nossa mente e o nosso coração. E quando a gente trabalha no bem, a gente atrai os bons espíritos. Não tenham a pretensão de achar, porque a gente tem essa pretensão. Não, mas eu vou lá na casa espírita e eu trabalho lá na sacola, com o pessoal da sacola, e eu dou sacola todo primeiro e terceiro sábado. E a minha vida continua uma bomba, nada muda. Sim. Você está aqui trabalhando no bem? Porque a gente pensa que trabalhar no bem é, às vezes, pegar uma sacola e dar para a pessoa. Não é isso, não. Quando eu assisti uma pessoa que eu gostei muito, ele é neto da dona Sueli Calda Schubert, eu não me lembro o nome dele primeiro, é Schubert o sobrenome, que fizeram uma pergunta para ele sobre trabalho assistencial na casa espírita. Se não era uma coisa assim, porque o trabalho assistencial ele é muito questionado no sentido de não ser uma coisa só de assistencialismo. E aí ele deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte, que ajudar as pessoas no que elas estiver precisando. Se a pessoa precisar do alimento, vamos dar o alimento. Se a pessoa precisar da palavra, vamos dar a palavra. Mas seja o que a gente doe, que a gente doe com amor. Que a gente não faça desse trabalho um trabalho mecânico, que, por exemplo, agora que o centro espírita está de recesso e as pessoas não estão podendo vir aqui fazer esse trabalho pessoalmente,
Elas estão sofrendo em casa. Porque elas acham, espírita tem um termo que eu acho muito engraçado, elas acham que elas não estão conseguindo fazer a caridade. Espírita pensa que fazer a caridade é isso. Sim, claro que você pode fazer a caridade. Você não vinha aqui todo sábado entregar a sacola? Todo dia você ore por aquelas pessoas que você vinha aqui entregar a sacola e que você não está podendo mais vir? Você quer trabalho de doação do coração mais lindo do que uma oração e uma prece? Você pode fazer. Então, para a gente ver como é que é essa coisa, como é que é complicado às vezes a gente entender esse trabalho no bem, né? O Leon Denis fala no problema do ser do destinador o seguinte: não basta crer e saber, é necessário viver nossas crenças. Isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Não adianta eu acreditar na doutrina espírita, não adianta eu saber tudo que eu sei, se aquilo ali não se transforma em atitude no meu dia a dia. Prática diária da vida. Prática diária da vida é desde a hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Tudo que eu faço durante o dia tem que refletir o que eu creio e o que eu sei. Outra terapia é a prece. Pedi e obtereis, Jesus falou, né? A gente precisa cultivar a prece como um hábito. E aqui eu gostaria de falar, em especial, do Evangelho no Lar. Nesse momento muito importante para nós que estamos nas nossas casas. O Evangelho do Lar é um bálsamo para as nossas almas, gente. Dentro do lar, o lar que ora cria uma fortaleza espiritual, uma fortaleza de proteção. Os livros de André Luiz estão cheios de observações e cheios de história nesse sentido. Então, a gente precisa orar com confiança. O que é orar com confiança? Ah, mas eu oro toda noite. Orar com confiança não é isso. Orar com confiança não é rezar. Orar com confiança é louva a Deus em qualquer hora, em qualquer momento, por tudo que Ele me deu. Porque apesar da Covid-19, o sol continua aparecendo, o mar continua batendo, as flores continuam nascendo. Então, louvar a Deus é isso, é louvar o Criador por toda essa beleza, porque a gente ainda tem esse bálsamo para encher nossas almas. Agradecer, sim, agradecer por isso, pelo que Deus nos dá diariamente. E pedir também, mas se eu pedir 100 e só foi me dado 30, eu tenho que aceitar e agradecer. Porque o Pai, Deus, sabe de todas as coisas. Eu tenho que aceitar e agradecer, sem lamuriar, sem me achar pior das pessoas. Porque cada vez que eu entro nesse ciclo da reclamação, nesse ciclo do desânimo, eu estou novamente entrando no ciclo da sintonia, no ciclo da sintonia errada, e aí começa tudo outra vez. Jesus, está em Mateus isso? Jesus fala, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 37. O que quer dizer isso? Vamos ser coerentes. O sim, sim, o não, não, é ser coerente. Não é eu dizer sim aqui, lá fora eu digo não para a mesma coisa. Então vamos ser coerentes. Se a gente for coerente no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir, com certeza a gente tem uma tendência a estar mais em harmonia. Isso é difícil, não é fácil. É muito mais fácil eu falar aqui do que conseguir fazer, reconheço. Mas isso é uma coisa que a gente precisa observar na nossa prática diária. Porque aí nós vamos saber interpretar a influência dos espíritos no dia a dia. A gente vai saber interpretar quando a influência é benéfica ou quando a influência não é muito boa para a gente, para o nosso crescimento espiritual. As nossas
perguntas e respostas é da página, da 525 a 529. Eu aconselho que vocês leiam em casa, porque aí Kardec vem discorrendo em detalhes mesmo, né? Como é que essa influência pode acontecer com situações corriqueiras do dia a dia. Então, isso vocês podem ler, porque está fácil de entender. Mas eu quis trazer para vocês hoje o entendimento de todo esse processo. E aí, agora, vamos para a nossa oração. A gente, embora a gente tenha tido uma interrupçãozinha, né? A gente agradece muito, porque a gente sabe que a gente está lidando com máquina, e máquina é assim, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos e benfeitores dessa casa, que são incansáveis, e que, apesar dessa casa estar menos movimentada de pessoas encarnadas, com certeza, os trabalhos do mundo espiritual desencarnado, os trabalhos desses espíritos que trabalham pelo bem, pelo próximo, ela está, eu acho que está mais cheia do que nunca esteve. Então agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo que tem nos dado. Agradecemos a Jesus, esse mestre, modelo e guia, que está sempre nos mostrando o melhor caminho, mesmo que a gente teime em não perceber. Mas continue, mestre, continue nos mostrando o caminho, porque um dia chegaremos até ti. Queremos agradecer aos nossos amigos e benfeitores espirituais, aos nossos anjos guardiões, a Dr. Bezerra de Menezes, o mentor da nossa casa espírita, enfim, a todos aqueles espíritos abnegados, que quando olham para nós ainda veem a nossa infância espiritual, ainda veem como é difícil trabalharmos a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes voltados para o bem. Mas com certeza, assim como as trevas se aproveitam da nossa invigilância, a espiritualidade superior está sempre nos motivando, nos incentivando e nos conduzindo ao caminho do bem. Que assim seja.